Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Pega por favor sua Bíblia e abra em João. O capítulo é o 5. Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Achei, por favor. João, capítulo 5. Alguém achou? Diga amém. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado e não é permitido a você carregar a maca. Ele, porém, respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? Verso 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem havia o curado. Quem pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Gente, esse texto é mais um texto assim abençoado. É um texto que a gente gosta muito de falar, a gente gosta muito de meditar. Para quem está vindo hoje aqui, eu tenho uma proposta que a gente começou na última quinta-feira, tá? Quinta-feira passada foi Santa Ceia e a gente começou uma série de mensagens. A ideia é falar sobre 7 mensagens, 7 milagres que Jesus realizou no Evangelho de João, ou 7 milagres que são narrados no Evangelho de João. Quem estava aqui na Santa Ceia na quinta-feira, levanta a mão aí. Isso. Vocês lembram sobre o que foi falado? As bodas de Caná, lembra? Caná da Galileia. Foi falado sobre o primeiro milagre de Jesus. Hoje pela manhã, nós trabalhamos aqui, né, a cura do filho de um oficial real, né? Então nós falamos aqui sobre o segundo milagre que Jesus realizou e que também foi, por coincidência, também foi em Caná da Galileia. Ele sai de Caná e depois volta e faz o seu segundo milagre ali. E agora nós vamos para o terceiro milagre que Jesus realizou. Olha, rapidinho, em menos de uma semana a gente já está chegando no terceiro milagre. Terça-feira eu vou pregar sobre o quarto milagre e por aí vai, ok? O terceiro milagre hoje é sobre esse homem. Um homem que tem dificuldade na locomoção, um paralítico que está há 38 anos. Gente, 38 anos é muito tempo ou pouco tempo? Eu gosto de bater papo, vamos conversar, vamos lá? 38 anos é muito tempo ou pouco tempo? Quer ver? Quem que está aqui nessa igreja que tem menos de 38 anos de idade? Levanta a mão. Olha isso. 38 anos é uma vida para muitos.
né? A vida, ou nem chegou lá, né? Você também, Alex? Assim, está levantando a mão. Olha aqui. Para muitos é uma vida inteira, né? Porque esse homem está vivendo um problema que não muda do dia para a noite. Não é um problema de 15 dias. Passar 15 dias com problema já é complicado. Imagina 38 anos. Só que não só esse homem tem um problema, mas também existe um local. Que local é esse? Um tanque. Um local onde naturalmente, normalmente era usado para as pessoas se banharem, se lavarem para entrarem em Jerusalém. Então quem vinha de outros países, de outras cidades, de outros locais, quando chegava em Jerusalém, próximo da subida de Jerusalém, sempre que a Bíblia fala sobre chegar em Jerusalém, vai falar sobre subir a Jerusalém. Então antes de subir ao redor de Jerusalém, existiam alguns tanques, um deles, o de Betesda. Porque a pessoa vinha da viagem, né, vinha com poeira, sujo, enfim, teria que oferecer. O texto está dizendo que era um tempo de festa. Isso envolvia o templo, isso envolvia estar num lugar que era um lugar sagrado, um lugar para oferecer sacrifício. Então alguém passava pelo tanque, se banhava para poder subir Jerusalém. Só que o tanque de Betesda acabou ganhando uma outra conotação, acabou ganhando, na verdade, um outro significado. Por quê? Porque no tanque de Betesda começou a se propagar que de tempos em tempos descia ali um anjo que movia as águas, e quem fosse o primeiro a entrar naquele tanque, quem fosse o primeiro a entrar nas águas, era curado. Então o que começou a acontecer? Uma série de enfermos, uma série de pessoas de todo tipo começou a se aglomerar ali. Por quê? Porque aquele local passou a ser um local de esperança. Aquele local passou a ser um local que quem tivesse problemas poderia recorrer, porque existia uma esperança que de tempos em tempos um seria sorteado, um seria abençoado, um receberia misericórdia. Então o que eles estão fazendo? Eles estão ali esperando alguma coisa acontecer. Eles têm até a expectativa, mas a expectativa na verdade está na coisa errada, no local errado. E está lá a vida passando, está lá o tempo passando, está lá ele sentado. E aí você vai ver, ele tem uma série de histórias, uma série de frustrações para poder colocar para fora, para poder narrar. Ele vai poder dizer muita coisa, que alguém vai na frente, que ele não consegue chegar, que não tem ninguém que o ajude, por aí vai. Motivo para reclamar, ele tem muito. Só que o que me faz pensar é que quando Jesus, por exemplo, nasceu, esse homem já era enfermo. Você consegue imaginar isso? Quando Jesus, estou falando como forma de homem vindo à terra, José e Maria, Jesus nasceu. Você sabe que ele vai iniciar seu ministério em torno dos 30 de idade, finalizar em torno dos 33 de idade. Então, ou seja, se ele está 38 anos enfermo, com um problema, significa que quando Jesus nasceu, se esse é o terceiro milagre, está no início do ministério. Quando Jesus nasceu, esse homem já sofria 8 anos. Você consegue imaginar isso? Há 8 anos esse homem já tem um problema. E aí, imagina ele ouvindo uma notícia: olha, nasceu em Belém, como disse Isaías, o Salvador. Nasceu em Belém aquele que tiraria o pecado do mundo, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro. Gente, você sabe não? Deus Forte, Pai, Príncipe. A notícia, imagina, a notícia se espalhando, mas ele já está há muito tempo sofrendo. Você consegue imaginar que quando ele está 20 anos, né, há 20 anos enfermo, é a primeira vez que vai ter ali uma aparição de Jesus com 12 anos de idade. Na verdade, por esquecimento dos seus pais. Você lembra que José e Maria esquecem Jesus, deixam ele para trás, esquecem ele no templo, e 3 dias depois só que eles vão perceber que esqueceram Jesus. Tem alguém que é pai e mãe aqui? Levanta a mão assim, ó. Você já perdeu teu filho por 3 dias? O pior não é perder por 3 dias, o pior é se tocar só depois de 3 dias. Imagina, José e Maria. Imagina o José andando com os amigos e dizendo: não, a criança está com Maria. Maria andando com as amigas dizendo: não, eu deixei com José. E aí 3 dias depois eles se encontram: ué, cadê a criança? Não sei, pensei que estava contigo. Aí a Maria: não, estava com você. E aí gera aquele problema: vamos ter que voltar.
Você consegue imaginar 3 dias andando em direção à casa, agora vai ter que voltar mais 3 dias andando de novo em direção ao templo para poder procurar Jesus. Quanto tempo uma criança de 12 anos pelo menos ficou perdida? Eu vou calcular, é minha conta, pelo menos uns 6 dias perdido. Só que quando eles chegam no templo, onde Jesus está? Desesperado, chorando. Perdi minha mãe! É isso? Quem lembra da história? Onde ele está? No templo. Fazendo o quê? Discutindo com os sábios da lei. E o texto ainda vai dizer que ele vencia eles. 12 anos de idade. Imagina a notícia correndo. Olha, um menino de 12 anos entrou e começou a discutir. Ele tinha uma sabedoria incrível. E esse homem está há 20 anos paralítico. Eu estou narrando para você uma história paralela, o sofrimento desse homem e os fatos que vão acontecendo até esse homem se encontrar com Jesus. Sabe o que significa isso? Significa que muitas vezes a gente está sofrendo problemas que parecem que nunca tem fim. Mas Deus está dizendo, eu estou construindo uma história paralela que em algum momento se cruza com a sua e vai gerar um milagre. Alguém entendeu isso aqui? Ah, Jesus, não vejo caminho, eu não vejo esperança, eu não vejo solução. Eu vim aqui como um profeta, um arauto da boa nova, um arauto da esperança para você declarar. Existe uma história em paralelo que você não vê, mas em algum momento vai cruzar com a sua. E você vai perceber que Deus preparou tudo de uma forma caprichada, perfeita, para mudar a tua história. Então alguém que entrou por essas portas, a palavra é: não desista, porque a qualquer momento o milagre cruza o teu caminho. Você pode dizer isso para alguém? Fala, não desista. Fala, a qualquer momento o milagre cruza o teu caminho. Melhora, melhora. Fala, não desista, a qualquer momento Jesus cruza o teu caminho. Você entende isso? O que está acontecendo aqui, gente? Nós vamos perceber que a vida desse homem é marcada por frustração. Ele vai narrar, ele vai dizer assim: olha, eu estou esperando há 38 anos, tem 38 anos que eu vivo, né? Esperando uma solução para a minha vida, esperando um milagre de alguma parte. E você percebe que mesmo vivendo uma vida de frustração, ainda tem alguma esperança lá. Por quê? Porque se ele está naquele local acreditando que ao mexer das águas, ao mover das águas, ele vai ter chance, ele vai ter uma expectativa de ser curado, significa que 38 anos ele luta, mas ele não desistiu. Ele poderia estar em casa, ele poderia estar na rua pedindo esmola, ele poderia estar em muitos lugares, mas ele está em algum lugar que ele acredita que a qualquer momento pode mudar a vida dele. Isso aqui é algo incrível. Um problema longo, mas que esse homem não desiste de enfrentar esse problema longo. A grande crise é que algumas pessoas, porque o problema se tornou um problema longo, acaba, primeiro, aceitando conviver com ele, ou segundo, desanimando da vida, desistindo da vida. Você pode ter um problema, quem sabe, que já nasceu com você. Um problema, quem sabe, que você está dizendo: pastor, desde meus 5 anos de idade eu tenho esse problema. Mas Deus trouxe você nesse lugar para dizer: não desista. Você pode falar isso para alguém? Isso pode significar tudo para essa pessoa. Fala assim, ó, não desista. Fala, não desista. No primeiro verso vai mostrar como tudo começa. Por quê? Porque o texto vai dizer, algum tempo depois, ainda está linkado com o segundo milagre, com a segunda mensagem que eu preguei. Algum tempo depois do quê? De Jesus curar, liberando uma palavra, curou o filho do oficial real. Passou um tempo, agora vai haver uma outra ação miraculosa de Jesus. Só que essa ação miraculosa não é porque um pai desesperado foi até ele pedir socorro para o seu filho, não. Era um dia de festa, era uma época de festa. E na época de festa, pessoas do mundo inteiro iam a Jerusalém para poder oferecer ofertas, oferecer sacrifícios, para poder celebrar festas ordenadas pelo Senhor. E o próprio Jesus vai fazer o mesmo. Ele vai se encaminhar também para Jerusalém. E aí você vai perceber o quê? Que o coração, a mente das pessoas que estavam indo a Jerusalém estava: vamos celebrar, vamos festejar. Só que enquanto uns celebram, outros sofrem na beira de um tanque.
Enquanto uns celebram, festejam o milagre, festejam a redenção, festejam ter saído do Egito, festejam a Páscoa, eu não sei qual era a festa. Alguém está celebrando. Tinha alguém na beira do tanque dizendo: eu só queria ter a oportunidade de entrar no templo e festejar. Eu só queria ter a oportunidade de celebrar como eles. Sabe o que significa isso? Tem gente que acha que vir à igreja é obrigação. Já tem alguém te olhando e dizendo: como eu queria poder estar todos os domingos, poder estar às terças-feiras da vitória na igreja, levantando a mão, dando glória a Deus e aleluia, livre do vício, livre de coisas que me prendem. Como eu queria poder estar na casa de Deus, sorrindo. Como eu queria ter forças para poder entrar por aquelas portas, sorrir para alguém, dar uma paz do Senhor, dar um abraço. Aquilo que para alguns pode parecer obrigação, para esse homem, eu te digo com certeza, se ele pudesse trocar, alguém vai vir para o teu lugar e você vai estar livre para andar e poder ir ao templo, poder oferecer sacrifício, poder oferecer a sua adoração ao Senhor. Escuta uma coisa: existem pessoas que estão no hospital nesse momento, existem pessoas que estão presas nesse momento, que dariam muito, dariam tudo para poder estar sentado nessa cadeira no teu lugar. Nós devemos valorizar estar na casa de Deus. Nós devemos valorizar o que nós estamos vivendo. Nós devemos valorizar até os problemas que temos. Alguém pode agradecer a Jesus e dizer: obrigado, Jesus. Festa para uns, para outros era um desafio. O segundo verso vai mostrar uma outra coisa interessante. Vai dizer que esse local, o tanque de Betesda, era na direção das 12 portas do templo, era na direção da porta das ovelhas. O que era a porta das ovelhas? Gente, pensa nisso. A porta das ovelhas era o local que os animais entravam para serem oferecidos como oferta. Ou seja, eles estão dali do tanque de Betesda vendo pessoas subindo para oferecer algo a Deus. Só que eles não conseguem oferecer. Só que eles não conseguem entregar. Só que eles não conseguem fazer. Alguém faz, mas eles não conseguem. Alguém entrega, mas eles não podem. Eles estão no local destinado a pessoas enfermas, a pessoas doentes. A porta das ovelhas, então, era essa porta, a porta das ofertas. Isso aqui é incrível, por quê? Porque o tanque de Betesda, o texto vai dizer que tinha 5 alpendres, ou 5 entradas, como você quiser. Eu estava dando uma pesquisada sobre isso. Uma outra marca desse tanque de Betesda é que cada porta, cada entrada dessa, era uma referência ao quê? Ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, a lei. Então aquele local era um local que existia uma marca naquele lugar. Das 5 entradas representava a lei. Só que agora Jesus vai passar naquele lugar. E a lei está dando o quê? Uma expectativa para aqueles homens que eles acabam não conseguindo. Porque quando eles olham para si, eles só veem pecado, eles só veem problema e eles só veem dor. Até Jesus entrar no meio desse tanque. E quando Jesus entra nesse tanque, é ele que vai ao encontro desse homem. E diz para ele: você quer estação? Você quer ser curado? Sabe o que significa isso? Existem momentos na vida que a gente não tem mais saída. E quando a gente olha para as regras, olha para a lei, a gente diz: eu estou condenado, não tem mais jeito. Mas Jesus vai passar no meio da tua história. Jesus vai passar no meio do teu problema. Alguém crê nisso? Jesus vai passar no meio dessa impossibilidade. Eu vim com uma mensagem, uma boa notícia, uma mensagem de Deus para você. Aonde você vê impossibilidade, aonde dizem para você que não tem jeito, Jesus vai fazer uma visitinha nesse lugar e vai mudar o cenário da tua vida. Alguém acredita nisso? Fala para alguém que está perto, fala: Jesus vai visitar as suas impossibilidades. Fala aí, vai. Jesus vai visitar esse local. Só que o texto também diz que nesse lugar tinham cegos, mancos e paralíticos. O que é que Jesus vai fazer nesse lugar? Essa cegueira, no mundo espiritual, ela está falando de quê? Ela está falando de pessoas que não conseguem enxergar, não de forma física. Mas Jesus veio abrir a visão daqueles que estavam no local por expectativas corretas, mas a motivação errada. Tinham a expectativa de salvação, a expectativa de viver algo novo, mas estavam buscando da forma errada. Então Jesus veio dar visão aos cegos. Jesus veio endireitar a forma, porque vai falar dos mancos. Jesus veio endireitar a forma do nosso caminhar.
E mais do que isso, vai falar de paralíticos. Jesus veio devolver a nossa mobilidade espiritual. Eu quero declarar essas 3 coisas sobre a vida de alguém que tem fé e pode levantar as 2 mãos. Eu declaro que essa noite Deus te devolve a visão. Eu declaro que nessa noite Deus endireita os seus caminhos. E eu declaro que nessa noite Deus devolve a tua mobilidade espiritual. Você não vai viver uma vida parada, monótona. Você não vai viver uma vida estática, porque Deus está te devolvendo a visão. Em nome de Jesus, diga: eu tomo posse dessa palavra. Deus está endireitando a sua forma de caminhar. Pastor, a minha postura não estava boa. Essa noite o sangue de Jesus te perdoa e está colocando as coisas no lugar. E aquilo que estava parado, Ele está dizendo: vai voltar a se mover, vai voltar a caminhar, vai voltar a ter mobilidade. Eu profetizo mobilidade de Deus para alguma área da tua vida. Alguém toma posse e recebe essa palavra para dar um glória a Deus, gente. O que está parado, diga para alguém assim: ó, o que está parado, fala, vai voltar a se movimentar na tua vida. Você crê nessa palavra? Só que quando Jesus chega ali, Ele vai fazer uma pergunta. Isso me marca, gente. Jesus não sabe o que está acontecendo. Por que Ele vai fazer essa pergunta? Ele vai chegar para esse homem. Ele poderia ir em qualquer um. Ele chega nesse homem e fala para ele: queres ser curado? Jesus vem no meio de uma multidão de doentes e vai puxar um assunto com esse homem. Eu consigo imaginar Jesus conversando: e aí, qual é seu nome? Você consegue imaginar isso? Já aconteceu com você? Você está em algum lugar, uma pessoa chega puxando assunto contigo, muito comunicativa, tu fica até cismado. Com quem já aconteceu isso aqui? Eu sou mestre disso. Eu tô em algum lugar, a pessoa chega: e aí, tudo bem? E tal, começa a conversar. E o pior é que eu dou assunto. E aí eu vou conversando. Aí quando a Dani chega, ela fala: tu conhece ele? Eu falo: não tenho nem ideia de quem é. Vai bater um papo longo. Ele já me contou que tem 3 filhos, que é casado há 30 anos, que quando eu sei da vida inteira. Eu consigo imaginar isso aqui: um monte de gente lá parado e com o olhar focado ali nas águas. Quem não podia enxergar, atento. Em algum momento vai se mover as águas do tanque, e nós vamos ter que pular e mergulhar. O primeiro recebe o milagre. Aí Jesus chega e fala: e aí, tudo bem? Como é que tá? Você está tranquilo? Como é que estão as coisas? O verso 6 vai mostrar isso aqui. Olha o que é o verso 6. Quando Jesus viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Significa que antes de Jesus perguntar, já tinha havido algum assunto. Significa que Jesus perguntou para ele. Imagina Jesus perguntando: está fazendo o que aqui? Aí ele fala: imagina ele dizendo: você não percebeu que eu sou paralítico? Você não percebeu que eu tenho um problema? Aí ele fala: quanto tempo você está aqui? Aí ele falou: 38 anos. Esse homem teve a oportunidade de contar a história dele. Ele vai dizer: olha, estou muito tempo aqui. 38 anos eu estou aqui, estou esperando e tal. O texto vai dizer que quando Jesus soube que ele estava há tanto tempo ali, Jesus faz uma pergunta: você está há tanto tempo aqui, mas você quer ser curado? Gente, essa pergunta parece não ser uma pergunta aplicável, sim ou não? Parece ser até irônica. Porque esse homem foi mestre em contar o que ele estava vivendo. Só que quando a pergunta de Jesus é liberada para ele, isso revela o seu coração e revela aquilo que Jesus já tinha visto. O problema desse homem não era só físico. O problema desse homem era emocional e ele precisava verbalizar. O problema desse homem não era só visível. Jesus enxergou aquilo que os homens não conseguem enxergar. E Jesus está querendo dizer: primeiro eu curo dentro, para depois curar do lado de fora. Vamos conversar primeiro. Esse homem poderia dizer: por que tu não chega já agindo? Por que tu não chega já tocando nas minhas pernas e fazendo eu andar? Por que tu não chega já resolvendo? Aí Jesus está dizendo: antes de eu resolver, eu quero me relacionar contigo. Antes de eu resolver, você precisa dar atenção à minha palavra. Porque existem pessoas que às vezes estão tão ansiosas com o milagre que querem viver, que não conseguem mais dar atenção à palavra de Jesus. Você consegue imaginar se fosse alguém estressado, Jesus chegando e dizendo: e aí, quanto tempo você está aqui? Por favor, não fale comigo, eu estou atento. Por favor, não puxe assunto. Só que esse homem, ele me ensina algo incrível. Eu tenho muitas urgências na vida, mas quando Jesus me chama para conversar, eu paro tudo para responder o que ele está me perguntando. Você pode ter muitas crises na tua vida,
Mas esse momento, que é o momento de ouvir a voz de Deus na tua casa, quando você está lá e você sente, Deus está me chamando para orar, Deus está me chamando para adorar, Deus está me chamando para... Para tudo, porque Ele é a prioridade na sua vida. Eu quero declarar para alguém essa semana, por esses dias, nessa noite, quem sabe, Deus vai te chamar para ter um particular contigo. Deus vai te... Oh Jesus, eu sinto graça de Deus aqui. Deus vai te chamar, eu não sei se é para dentro do quarto, você já vai chegar na beira da cama ajoelhando, chorando e dizendo, fala Senhor, que o teu servo ouve. Eu não sei se para alguém vai ser enquanto está lavando louça, vai começar, fala Deus. Eu não sei se é enquanto você está no trabalho, você está resolvendo uma questão e você vai começar a dizer, Senhor, eu estou aqui trabalhando, mas estou atento à tua voz, pode falar. Eu paro tudo, eu dou pausa nas minhas necessidades para poder ouvir a tua voz e me relacionar contigo. Se prepare, porque Deus vai se manifestar a você por esses dias. Alguém ainda acredita no Deus que se relaciona? Oh Jesus Cristo, Ele quer se relacionar. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então Ele conversa primeiro e vai perguntar, você quer ser curado? Dá a ideia, gente, de que Ele tinha contado toda a sua história. Ele tinha contado tudo aquilo. Olha, imagina esse homem, porque o texto vai resumir. Imagina esse homem dizendo, olha, você está vendo aquele ali? Eu estou achando que ele vai chegar mais rápido do que eu, mas eu vou me esforçar para chegar na frente dele. Imagina, ele está programado, 38 anos ele está programado. Ele já sabe como tudo funciona ali. Só que aí Jesus está perguntando para ele, você quer ser curado? Sabe o que Jesus está perguntando para alguém? Você topa viver algo novo? Você topa sair dessa rotina? Oh Jesus Cristo, você topa sair desse ciclo vicioso? Você topa sair do meio desses problemas para viver o propósito? Oh Jesus Cristo, você topa abandonar um pouquinho essa vida que você já foi projetado e programado para resolver e vir viver aquilo que eu projetei para você? Deus falou comigo que Ele tem um novo roteiro para a vida de alguém. Deus falou comigo que Ele quer mudar a rota de alguém nesse lugar. Deus falou comigo que tem gente aqui que entrou por essas portas que já está perdendo muito tempo. Você está muito tempo com expectativa em coisas que não vão resolver o teu problema. E Ele está dizendo, a solução está na tua frente. A solução quer se manifestar para você. Chega de confiar em coisas que não vão resolver. Chega de acreditar em coisas que te contaram. Chegou o tempo de você tomar posse da palavra de Deus e viver a verdade. Chegou o tempo de você remir tempo, não perder mais tempo e viver uma nova história para a tua vida. Deus está falando com alguém nesse lugar. Chega de acreditar que aquele amigo vai te ligar para abrir a porta. Chega de acreditar que aquela amiga vai fazer o que prometeu. Chega de acreditar que quando ele lembrar de mim, não acontece a minha vida, a minha carreira vai para frente. Deus está dizendo, o que eu tenho para você não virá da mão do homem. O que eu tenho para você não vai vir do mover do tanque, do mover das águas. O que eu tenho para você virá do céu. Alguém precisa crer nessa palavra. O que eu tenho para você virá das minhas mãos. O que eu tenho para você não vai ser gerado de forma natural, não vai ser com negociação. Alguém está me ouvindo o que eu estou pregando? O que eu tenho para você vai se materializar. Ele sai do altar como palavra, mas chega na tua vida materializado como milagre. Alguém acredita? Devec Macaé, só toma posse dessa palavra. Você vai viver essa palavra. Dá um brado de glória se você crê. Oh, glória! É o espiritual que se materializa na tua vida. Enquanto eu estava estudando essa palavra, isso não é comum. Eu passei a madrugada. Falei, gente, o que eu vou fazer agora? Eu fui prometer que eu ia pregar várias mensagens. Eu passei a madrugada preparando as de manhã. Aí cheguei em casa de tarde. Falei, Jesus, eu preciso da outra. E aí, enquanto eu estava preparando isso aqui, Deus falou comigo que existem pessoas que já estão moldadas a viver de um jeito. Ela já está acostumada àquela vida estressante. Já está acostumada àquela vida nociva até para a saúde. E Deus está dizendo, eu vou te tirar desse tanque de Betesda. Jesus Cristo, foi o que Deus me falou e mandou te falar. Eu vou te tirar. Você está gastando a tua vida com coisa que eu não projetei.
Você está gastando as oportunidades. A cada dia que você amanhece é uma oportunidade que Deus te dá. Você não pode desperdiçar na beira de um tanque. Você não pode desperdiçar diante de promessas que te fizeram, diante de coisas que te contaram, e você está botando toda a tua expectativa naquilo. Está há anos esperando pela palavra de um padrasto, de um pai. Está há muito tempo esperando pela palavra de alguém que já foi até embora da nação e disse: ó, quando eu estiver lá, eu vou lembrar de você. E Deus está dizendo: é só ajoelhar, é só entrar no teu quarto, é só falar comigo, eu estou à tua disposição. Você ainda não percebeu que eu estou na tua frente e tu está esperando pelo tanque? Oh, Jesus Cristo. Você ainda não percebeu que para cada dia que a gente acorda, para cada dia que a gente amanhece, a gente tem a oportunidade de dizer: Senhor, tu estás comigo e eu estou contigo. Vamos viver mais um dia juntos. Vamos sair da beira do tanque. Vamos sair da beira do tanque. Oh, Jesus Cristo. Deus está dizendo para alguém: saia da beira do tanque. Não é o mover das águas, mas o mover do Espírito. Oh, eu vou repetir isso aqui. Não vai ser de forma natural, vai ser de forma sobrenatural. Pergunta para alguém que está perto, fala assim: você quer mudar de vida? Tem gente que não quer, não. Pergunta para ele: você quer viver algo novo? Fala. Oh, Jesus Cristo. De verdade, pergunta para alguém, olha sério para ele e fala assim: você está pronto para viver uma virada? Oh, Jesus Cristo. Sabe por quê, gente? Alguém vai falar assim: pastor, por que isso? Por que mexer com as minhas emoções, com a minha expectativa? De verdade, se eu entrar por essas portas nessa casa sem a expectativa de que Deus vai mudar a minha história, é melhor não vir. Esse lugar não é um lugar de uma palavra bonita para te emocionar e você sair daqui dizendo: uau, William Shakespeare, uau. Esse lugar é um lugar de palavra profética. Quando você entra por essas portas, você aprende da palavra, mas você recebe decretos do céu. Quando eu venho aqui nesse altar, quando qualquer um pregador vem nesse altar, ele vem como um profeta de Deus declarar sobre a tua vida coisas que vão acontecer, coisas que vão se manifestar. Agora escute: a semente, que é a palavra, é boa. A terra, que é o coração, precisa ser boa. Porque se a semente é boa e a terra não for boa, não adianta. O que significa isso? Não adianta alguém liberar uma palavra e eu dizer assim: sei, até parece, duvido. Quem perde? Quem libera a semente ou quem deixa de receber? Você entende isso aqui ou não? É Deus falando coisas que vai fazer na tua história e às vezes a gente está duvidando. Mas há poder no nome de Jesus. Que Deus me falou para mim: filho, libera sobre a minha igreja que está chegando uma estação nova. Deus me falou nessa noite que está chegando um tempo novo para alguém. Satanás está tentando te fazer andar em círculo. Satanás está tentando fazer o teu tempo ser jogado no lixo. Você vai ter 38 anos que eu passei na beira de um tanque. Eu passei a vida inteira esperando por uma promessa que alguém já até esqueceu de mim. E Deus está dizendo: chega de perder tempo. Chegou a hora de acreditar nas minhas promessas. Chegou a hora de acreditar na minha palavra. Alguém está aqui para entender o que eu estou pregando? Chega de acreditar na fala do homem. Chega de acreditar no conto de alguém. Deus está dizendo: é a minha palavra que vale para a tua vida. É o encontro comigo que muda a tua história. Se fulano viesse, se eu encontrasse Beltrano. E Deus está dizendo: não é sobre fulano, não é sobre Beltrano, é sobre a minha presença. Eu estou diante de você, pronto a liberar o que você precisa. Oh, Jesus Cristo. Jesus está falando com ele. Só que olha a resposta do paralítico, gente. Verso 7. Olha o que ele diz. Jesus pergunta: você quer ser curado? Quem quer viver algo novo, dá um glória a Deus aí, vai. Aí esse texto mostra como o paralítico estava enfermo. Ele vai dizer assim: olha, enfermo por dentro. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Olha como é que a mente dele está formatada para o tanque. Ele até diz Senhor, ele até reconhece que Jesus é Deus, porque o Senhor aqui está com S maiúsculo. Ele está dizendo: tu és Senhor, só que não tem ninguém para me ajudar a entrar no tanque. Ele acreditou tanto que a salvação estava no tanque, que ele só vê Jesus como uma ajuda para entrar no tanque. Eu vou repetir.
Ele acreditou tanto que o milagre estava no tanque, que ele via Jesus como uma ajuda para entrar no tanque. Jesus Cristo. Na cabeça dele é assim, ó, me contaram que quem entrar no tanque, na hora que as águas se moverem, vai viver o milagre. Então o milagre vai ser desse jeito. E Jesus está na frente dele para fazer de uma forma diferente. Só que a mente dele ainda não se abriu para entender que quando Jesus entra na vida de alguém, esse alguém não precisa mais do tanque. Vou melhorar. Se eu entrar naquela empresa, minha vida muda. Jesus está dizendo, não, não é sobre aquela empresa. Se eu fechar aquele contrato, a minha vida muda. Jesus está dizendo, não é aquele contrato. Se o fulano me ligar, aí eu vou ter a resposta. Jesus está dizendo, não é sobre a ligação. Oh, Jesus Cristo. É por isso que de vez em quando ele fecha algumas portas, para você entender que não vem da mão do homem, não vem do tanque de Betesda, vem da mão dele. Oh, Jesus Cristo. Alguém entrou por essas portas dizendo, eu acreditava que ia dar certo. No momento que eu acreditei que ia dar certo, foi exatamente quando tudo começou a dar errado. Ah, mas foi porque fulano me traiu, foi porque Beltrano me enganou. E Deus está dizendo, não é nada disso, fui eu que fechei a porta. Para você não acreditar que foi promovido porque o teu patrão lembrou de você. Para você não acreditar que você chegou naquele lugar porque alguém lembrou de você. Quando acontecer na tua vida, uma única pessoa vai ser glorificada: o nome do Senhor, Jesus Cristo. Mas para o nome do Senhor ser glorificado, algumas frustrações vão acontecer no meio do caminho. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Algumas frustrações. Alguém que prometeu e não cumpriu, alguém que ia fazer e não fez. E Deus está dizendo, eu permito a frustração para você entender que o único que não te abandona sou eu. Para você entender que o único que vai permanecer quando todo mundo for embora sou eu. Oh, glória. Eu permiti o abandono para você me conhecer como Deus Emanuel. Eu permiti a ferida para você me conhecer como Deus Jeová Rafa, o Senhor que cura. Eu permiti o dia mal para você conhecer o Jeová Nissi, o Deus que vai na frente, o Senhor que é a minha bandeira. Oh, glória. Eu permiti a adversidade para você conhecer um pouco mais de quem eu sou. Deus está dizendo, eu estou manifestando o meu caráter nesse dia mal. Estou manifestando quem eu sou, a minha intimidade em meio a essa tempestade. Oh, glória. Porque é no meio da tempestade que está todo mundo apavorado. Mas Pedro fala, eu conheço essa voz. Será que é o Senhor? Se é tu mesmo, faça que eu vá até ti andando sobre as águas. No meio da tempestade, Jesus vai se manifestar. Oh, Jesus Cristo. Sabe o que me marca sobre a tempestade? É que na nossa vida a gente quer que a tempestade acabe, cesse, termine, venha um tempo de bonança, tudo tranquilo. E Deus está dizendo, eu não preciso parar a tempestade para fazer você andar sobre as águas. Tinha tempestade, mas Pedro ainda estava andando sobre as águas. Por isso que ele olha vento, por isso que ele olha a tempestade. Por quê? Deus está dizendo, o problema não precisa acabar, mas eu vou te dar força para lidar com esse problema todos os dias. Alguém está aqui, gente? Eu não vou pregar uma utopia que todo problema vai acabar. Isso é mentira, senão a gente não vai querer ir para o céu. Só no céu que não vai ter problema. Na terra vai ter problema. Só que a promessa de Deus não é acabar com os problemas. A promessa de Deus é te fortalecer a tal ponto que os problemas já não influenciam mais do lado de dentro. Oh, Jesus, eu vou repetir. Deus está dizendo, eu vou te dar tanta força, mas tanta força, que essa dor não vai mais paralisar você. Eu vou te dar tanta graça, mas tanta alegria, mas tanta paz, que você vai ver o mundo caindo ao teu redor, mas vai dizer, eu tenho uma força que não é natural. Eu tenho uma força que não vem do dinheiro. Eu tenho uma força que não vem do meu seguro. Eu tenho uma força que vem do alto e me mantém de cabeça erguida, caminhando em direção ao propósito que Ele tem para a minha vida. Oh, Jesus Cristo. Alguém entrou por essas portas dizendo, é meu fim, não tem mais jeito. Mas Deus me autoriza a declarar,
eu estou contigo, eu te tomo pela mão direita, você não está sozinho. Alguém precisava ouvir isso aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu não te abandono, Satanás não vai te destruir, essa história não acaba em lágrimas. Receba alegria que vem do céu, alegria para a tua vida, alegria para o teu casamento, oh meu Jesus Cristo, livramento na tua casa, livramento nas tuas finanças. Eu quero declarar um tempo de boas notícias para alguém nesse lugar. Será que alguém toma posse dessa palavra? Eu não tenho ninguém. Sabe o que ele está dizendo? Sou paralítico, mas o que mais me dói é não ter ajuda. Sou paralítico, mas o que mais me dói é não ter ninguém por mim. Porque às vezes alguns problemas ficam no segundo plano. Porque o que mais dói às vezes é não ter ninguém do nosso lado para nos ajudar. Acontece com alguém? A gente até tem um grande problema, mas a gente olha ao redor e diz: não tem ninguém por mim. E Jesus está dizendo: você quer ser curado? Gente, qual deveria ser a resposta desse paralítico? Tem alguém aqui ainda? Qual seria a sua resposta se Jesus pergunta: você quer ser curado? Vou de novo, tá? Só minha sogra falou que quer. Vou de novo. Assim seja, minha sogra. Vou de novo, tá? Jesus pergunta para você: você quer viver esse milagre? O que você responderia? Mas ele fala: não tem ninguém. Aí ele começa a contar de novo. Lembra que eu te falei que eles tinham conversado? Ele já tinha falado quanto tempo ele estava lá. Lembra? Aí ele começa de novo a contar. Não, porque sempre que eu vou tentar mergulhar, alguém vai na minha frente e tal. Já reparou que tem gente que está tão preso no passado que ele se torna repetitivo? Sim ou não? Você já conversou com alguém que fala assim: eu vou te contar uma história que eu não sei se eu já te contei. Ele já te contou 10 vezes. Aí ele fala: não sei se eu já te contei essa história, mas eu passei... Só que Jesus está ouvindo. Ele continua ouvindo. Ele fala: o que é que tem? E aí? Ele vai precisar aqui, gente, abandonar e ser curado dessa frustração. E Deus está falando comigo que existem pessoas que estão aqui hoje, mas o que não te deixa avançar e viver o projeto dele para a tua vida é uma frustração interna. É um problema interior, é ter medo de pessoas, é não querer se relacionar, é achar que ninguém vai poder te ajudar, é achar que ninguém vai poder pegar na tua mão, ninguém vai ser contigo, ninguém me ajuda, ninguém colabora, é todo mundo concorrência, ninguém é amigo de verdade. E Deus está dizendo: eu quero me manifestar como um amigo verdadeiro, para te curar de todas essas frustrações, para te curar de todas as feridas do passado. Receba a cura que vem do alto sobre a tua vida, a cura nas emoções, a cura, oh Jesus, de lembranças do passado que estão te bloqueando. Existem pessoas que estão aqui que tem uma âncora lá no passado te prendendo e não deixam você avançar. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que você está sendo liberado agora. Você está sendo liberado agora. Existe um bálsamo que desce sobre a tua vida, um bálsamo que desce sobre a tua cabeça. Eu sinto graça de Deus aqui. É como se eu visse esse teto aqui, o azeite sendo derramado para curar pessoas que aqui estão e declarar: seja livre dessa dor, seja livre dos traumas, seja livre disso que disseram para você que não tem mais jeito, que não há cura, que não existe solução. Mas eu vim como um profeta de Deus aqui declarar: a cura chegou, o milagre chegou, a restauração chegou. Jesus chegou no nosso tanque de Betesda para poder mudar a nossa história. Alguém crê que Jesus chegou nesse lugar nessa noite, gente? Oh glória, eu não tenho ninguém. Ele está falando de abandono, ele está falando de frustração. Porque as pessoas podem até te levar à beira do tanque, mas elas não vão conseguir fazer o milagre que só Jesus pode fazer. As pessoas podem te ajudar até um ponto, mas chega uma hora que só Jesus pode fazer. Chega uma hora que só Deus pode resolver. Ele está dizendo: ninguém me ajuda. Só que Jesus está diante dele, prontinho para resolver o problema e mudar a história dele. Jesus mandou dizer para alguém: eu estou disposto hoje a mudar a tua vida. Oh Jesus Cristo, eu estou disposto hoje a mudar a tua história. Pastor, como essa mensagem termina? No texto seguinte, olha o que Jesus diz no verso 8. E Jesus disse:
Ele reclamou, ninguém me ajuda, ninguém quer, ninguém faz nada. Ah, eu estou sozinho, ah, eu estou abandonado, ah, eu não consigo. Ele mostrou todas as desculpas dele, todos os problemas dele. Aí Jesus fala, no verso 8: então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus Cristo. Qual é a marca do primeiro milagre? Uma ordem: encham as talhas de água. Qual é a marca do segundo milagre? Pode ir para casa, porque teu filho já está curado. Uma ordem. Qual é a marca do terceiro milagre de Jesus? Uma ordem: levanta, pega essa maca e anda. Sabe qual é a nossa questão? É que quando a gente está vivendo dias difíceis, a gente quer carinho. E nosso Deus até dá carinho, mas quando Ele quer resolver problema, Ele dá ordens. Eu só ouvi uns aleluias soltos assim, né? Eu falei isso de manhã, falo de novo. Quem tem dificuldade de lidar com ordens, tem dificuldade de viver milagre. Então, a última vez antes da gente ir embora, fala para alguém assim, ó: quem tem dificuldade de lidar com ordens, tem dificuldade de viver milagre. Estou no terceiro milagre, eu só estou vendo Jesus dar ordem. O cara está lá cheio de dores, cheio de reclamações. Ele está lá, o motivo dele estar 38 anos ali é porque ele não consegue andar. Aí do nada Jesus fala: levanta. Como assim levanta? Toma o teu leito e anda. O que significa o levanta? Primeiro, põe-te na posição. O que significa tome a tua maca? Antes tu era carregado, agora tu vai carregar a maca. O que significa anda? Tudo que você não podia fazer por causa da minha ordem, por causa da minha palavra liberada, você vai passar a poder. Estende a tua mão aí, que isso é para você. Eu vou terminar a mensagem aqui. Estende a tua mão, isso é para você. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Oh glória. Se coloque na posição. Deus está dizendo: levanta-te. Eu não sei o que Deus te chamou para fazer, mas essa noite Ele está dizendo: levanta-te, levanta-te. Oh meu Deus do céu, pastor, eu sou do ministério, mas estou parado. Deus está dizendo: se levante, se coloque na posição. Pastor, mas me abandonaram, me traíram, me enganaram. Levante-se, levante. Oh Jesus Cristo, levante-se. Pastor, mas o que? Toma o teu leito, carrega a tua maca. Essa maca por 38 anos te carregou. Chegou a vez de você carregar ela. Oh glória a Deus, você dependeu por 38 anos. Chegou a vez de você ser um doador. Eu profetizo para alguém nesse lugar: Deus está te levantando de tal forma que você vai levantar outras pessoas. Deus está te levantando de tal forma que você não vai ser uma pessoa que vai ficar: ora por mim, ora por mim. Você vai andar por aí dizendo: vou orar por você, vou orar por você. Deus está mudando a história. Alguém entende? Deus está mudando o cenário. Deus está tirando de um lugar e te transportando para outro. Chega de ser carregado. Chegou o tempo de ajudar pessoas. Chegou o tempo de erguer pessoas. Alguém está dizendo: pastor, mas minhas finanças estão terríveis, eu estou vivendo de ajuda. Deus vai mudar de tal forma a tua história que você vai passar a ajudar muita gente. Alguém pega essa palavra para adorar a Jesus. Oh glória. Levanta, toma o teu leito e anda. Estava paralisado, mas agora Jesus deu uma ordem. Oh Jesus Cristo. Estava parado, estava destruído, mas Jesus reconstituiu de tal forma que ele não só consegue andar, ele consegue carregar a maca. Você pode se colocar de pé, por favor? Eu quero orar por você. Aleluia. Eu não sei o que na tua vida está estático, o que na sua vida está paralisado, mas Jesus está dizendo para você: se coloque na posição, levanta-te. Você pode dar a mão para alguém que está perto de você? Dá a mão aí. Eu vou obedecer a direção de Deus. Dê a mão para alguém que está perto. Fala para essa pessoa: se levanta. Fala para ele: você entende do que Deus está falando contigo? Oh Jesus Cristo.
Vamos terminar com um momento de oração? Ora por essa pessoa que está perto de você. Tudo que está paralisado, toda paralisia. Oh Jesus Cristo, clama por essa pessoa. Clama por ele, clama por ela. Oh, aleluia. Oh. Se você não sabe o nome, pergunta, mas clama. Oh, esse lugar será conhecido como casa de oração. Clama, clama, clama toda paralisia. Em nome de Jesus, receba o toque do Santo Poderoso. Orecalai, ele baixou. Em nome de Jesus, receba o toque que vem do céu, que vem do alto. Toda paralisia, em nome de Jesus, é dissipada. Deus está erguendo pessoas nessa casa. Oh, meu Deus. Deus está erguendo pessoas nessa noite. Deus está erguendo pessoas que estão há anos paralisadas. Chega de perder tempo. Chega de perder tempo. Chega de perder tempo. Eu te ergo nessa hora. Eu te ergo nessa hora. Chega de perder tempo. Chega, chega, chega. Os 38 anos ficam para trás agora, em nome de Jesus. Porque eu tenho uma nova estação para você. Eu tenho uma nova estação para o teu ministério. Eu tenho uma nova estação para a tua saúde. Alguém que está clamando vai ser tocado do alto da cabeça à planta dos pés. Receba a cura que você precisa. Receba o milagre que você precisa. Esse lugar é lugar de milagre. Essa casa é casa de oração. Receba a libertação do alto. Cadeias sejam quebradas no poderoso nome de Jesus. Receba o consolo do Deus que é auxílio. Receba o consolo do Espírito Santo. Seja abraçado por Ele agora. Seja cuidado por Ele agora. Jesus está dizendo: levanta, toma o teu leito e se mova. Anda, anda. Alguma coisa vai andar na tua vida. Alguma área que está paralisada vai andar na tua vida. Você vai dar testemunho. Pastor, estava parado. Alguém disse que estava morto. Alguém disse que não tinha jeito. Porém a palavra profética dessa noite é: vai andar, vai se mover, vai andar, vai se mover, vai andar em nome de Jesus. Quem sabe alguém entrou por essas portas, ouviu a voz de Deus, entendeu essa palavra, sabe que ela é para você. Eu quero fazer um convite antes da gente encerrar esse culto. Alguém que ouve a voz de Deus nesse lugar e está dizendo: eu vou obedecer a direção que Ele me deu. Eu vou me colocar de pé. Eu viverei o meu milagre. Porque o próximo encontro desse homem com Jesus foi dentro do templo. Você lembra que eles estavam lá se lamentando na beira do tanque? Jesus passou por lá. O próximo encontro dentro do templo. Recebi favor, recebi graça. Eu vou adorar, eu vou prestar culto, eu vou para o templo, eu vou me encontrar com Jesus. Você ouviu a voz de Deus? Você precisa retornar à casa do Pai. Você precisa se decidir por Jesus. Pede licença onde você estiver. Venha ao altar, eu quero orar por você. Você que ouviu a voz de Deus, você que ouviu essa palavra que foi ministrada. Você está longe, mas você quer estar perto. Você quer refazer uma aliança nessa noite. Você quer tomar uma decisão que muda de uma vez por todas a tua vida. A igreja está de olhos fechados intercedendo por você. Aonde você estiver, sai do teu lugar, pede licença. Você quer viver uma nova vida? Você quer viver algo novo? Você quer viver uma nova história? Pede licença aí, vem ao altar que eu quero orar por você. Cadê você? Jesus te chama. Cadê você que quer viver um novo tempo? Cadê você, mulher, que vai viver uma nova história? Cadê você, homem, que vai viver uma virada? Cadê você que vai dizer: Senhor, guia minha vida, controla minha história. Eu preciso viver para Ti. Eu preciso mudar o cenário da minha vida.
Jesus está de braços abertos para você, dizendo: eu tenho o poder de mudar isso. Eu tenho o poder de mudar a tua história. Aonde está você que está afastado da casa do Pai, ou que precisa se decidir por Jesus? Pede licença aí. Eu estou te esperando aqui no altar. Você está aqui? Você veio? Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo, Senhor. Move corações. Move corações. Eu clamo a Ti porque eu sei que existem pessoas em guerra. Eu clamo a Ti, Senhor, porque eu sei que existem pessoas numa batalha. Dá força a elas, dá força a ele, para que possa viver esse novo tempo, Pai. Esse é o meu clamor, para que cadeias sejam quebradas. Esse é o meu clamor, para que pessoas possam tomar uma decisão que vai mudar de uma vez por todas a sua vida. Dê força a esse homem, dê força a essa mulher, para viver esse novo tempo, para viver essa nova história. Aonde está você que precisa recomeçar? Aonde está você que precisa viver um novo tempo? Interceda, igreja, interceda, igreja. Jesus está fazendo uma obra aqui nesse lugar. Aonde está você que precisa tomar uma posição? Aonde está você que precisa viver um novo tempo? O teu lugar é no altar. Jesus está dizendo: levanta, toma teu leito e anda. Levanta, toma uma atitude. Levanta, vamos viver uma nova história. Levanta de toda acusação. Levanta de, oh meu Deus do céu, de toda queda, de todo tropeção. Levanta. Jesus está de braços abertos dizendo: eu te perdoo, eu te libero, eu te curo. Vamos viver uma nova história. Eu vou orar, mas eu sei que existem pessoas em guerra, mas eu não posso passar a noite inteira aqui. Só tem um detalhe antes de eu orar. Você não vai poder dizer que não teve uma chance, porque essa noite fica marcada no céu como a oportunidade da tua vida. Jesus passou no tanque de Betesda para poder dizer: chega de esperar por coisas terrenas, chega de esperar o mover das águas. Eu tenho poder nessa noite de mudar a tua vida. Alguém que ouviu essa declaração e quer viver essa nova história, quer fazer uma aliança com Jesus, quer entregar a vida ao Senhor, agora, sai do teu lugar e vem ao altar agora. Sai do teu lugar e vem ao altar agora. Você que ouviu a voz de Deus, você que entendeu que é para você essa palavra, agora, pede licença, vem ao altar. Cadê você? Estenda as mãos para cá, vai. Estenda as mãos para cá, vamos orar por esses corajosos, por esses vencedores. Senhor, aqui estão pessoas corajosas, gente que decidiu tomar uma decisão de viver uma nova vida, gente que decidiu tomar uma decisão de viver uma nova história. Eu abençoo a vida deles. Eu declaro que toda maldição é jogada por terra agora. Em nome de Jesus eu declaro uma nova vida. Eu declaro uma nova história, um novo começo. Uma nova vida no altar é liberada. Coloca eles de pé, e que eles possam carregar o seu leito e andar. Em nome de Jesus, escreve o nome no livro da vida e dá direito à salvação. É o que essa igreja declara nessa hora, no nome poderoso de Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Olha aqui, ó. Seja bem-vindo à família Devec. Essa foi a melhor decisão da sua vida. Vocês são especiais para Deus e para nós, e Deus tem uma nova história para vocês. Dê um melhor aplauso aí a Jesus. Olha aqui, ó. Vocês, por favor,
Segue esse conselheiro aí. A gente quer dar um presentinho para você ali, ó. Só seguir aquela plaquinha azul. Glória a Deus, glória a Deus. Dê mais um aplauso bem forte aí, gente. Quem sai abençoado daqui nessa noite, dá um glória a Deus. Glória a Jesus. Ó, lembrando a você, a gente vai ter ali, ó, um encontro aqui no nosso espaço gourmet. Dá uma passadinha lá, tá bom? Vai ser uma bênção. Tem aqui um pedido de oração. Deixa eu ver. Eu acho que é Ayala Bastos, né? É isso mesmo, Ayala? Ayala Bastos. Quem mandou para cá? Quem mandou? Oh, Jesus, vamos orar. Eu vou orar por Ayala, que é o que parece estar escrito aqui, tá? Está na UTI, nós vamos clamar. Quem crê que Deus é Deus de milagre, gente? Fecha os olhos aí, Jesus. Eu quero te entregar essa criança nas suas mãos. Tu és Deus de perto, mas também é Deus de longe. Vai lá nessa UTI e faz o milagre que só tu pode fazer. Eu quero declarar que em breve nós estaremos dando testemunhos da tua ação, da tua intervenção. Nós estamos pregando sobre milagres. Nós estamos pregando sobre curas. Nós estamos pregando sobre a tua ação miraculosa. E nós clamamos para a vida dessa criança, Ayala Bastos. Vai lá e faz uma obra. Vai lá e toca do alto da cabeça a planta dos pés. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar respostas. Respostas também, Senhor, para esse jovem que está precisando de um milagre. Jesus, declaramos vida, declaramos cura e respostas do céu, no nome de Jesus. Amém e amém. Estenda a sua mão, por favor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam: vai em paz, Deus abençoe.